Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 4 de fevereiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo, numa barca, para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. A palavra de hoje nos coloca diante de 2 casos sobre os quais o poder de Deus na pessoa de Jesus se manifesta. Pois, humanamente falando, seria impossível, mas que pela fé em Jesus se tornam possíveis. Jairo teve o privilégio de fazer uma oração na presença física do próprio Jesus. Poderia ousar dizendo que ele deu um passo certeiro? Pode ter sido feito com fé? Assim, a minha e a tua oração deve ser um passo de fé. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela oração
e pela súplica com ações de graça, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Jairo era uma pessoa muito importante, um dos principais da sinagoga, e teve 3 ações diante de Jesus. Jairo estava aflito, não sabia o que fazer. Sua filhinha estava morrendo. Então ele olha para Jesus. É preciso ser humilde e reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Porque sem mim nada podeis fazer, nos diz São João. É preciso, em primeiro lugar, olhar para Jesus, saber que para Ele nada é impossível. Como nos diz São Lucas, Jairo reconheceu isso e teve uma atitude e uma simplicidade ainda maior. Prostrou-se diante de Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Mestre. Devemos diariamente nos prostrar diante de Deus em oração. E prostrado diante de Jesus, Jairo suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. O mais importante na oração de Jairo foi a certeza do poder de cura de Jesus. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Ele tinha certeza de que se Jesus impusesse as mãos sobre ela, a menina seria curada. Se Jesus iria atender ou não, não dependeria de Jairo, mas ele tinha fé no poder salvífico e na cura de Jesus. Isso é ter fé, é crer que Jesus pode. Mas antes de ir à casa de Jairo para curar sua filha, no caminho aconteceu um outro milagre. Uma mulher que sofria de hemorragia por 12 anos, já tinha passado por vários médicos, piorando cada vez mais, e no meio daquela multidão, a mulher tocou-lhe as vestes. E ela pensava: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Mais uma prova de fé. A mulher tinha certeza do poder de Jesus para curá-la. E no meio daquela multidão, Jesus pergunta: quem me tocou? Então a mulher se prostrou diante de Jesus e declarou toda a verdade. Muitas pessoas, naquele momento, estavam tocando Jesus, mas Jesus percebeu que alguém tocou com fé, crendo no seu poder. Hoje muita gente busca a Jesus, toca-lhes as vestes, mas falta a fé. Apenas fruto desse cristianismo superficial, falta a certeza do poder de Jesus. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, fé é dar um passo de coragem e confiança. Jesus chega na casa de Jairo. A situação estava mais complicada ainda lá, pois a menina já não estava mais doente, mas estava morta. Ninguém mais acreditava na possibilidade de um milagre. Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus foi o pastor de Jairo e alimentou ainda mais a sua fé, dizendo: não temas, crê somente. Na primeira carta de São João, ele nos diz: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Jairo já tinha feito o seu pedido a Jesus, portanto agora a ele bastava crer e confiar.
Jesus também consolava as pessoas que estavam chorando no velório. Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Às vezes, nos parece que tudo está morto, tudo está acabado, tudo está perdido, que não tem mais solução, mas para Jesus era apenas um sono. Então Jesus toma a menina pela mão e diz: menina, eu te ordeno, levanta-te. A palavra de Jesus tem poder. Quando Deus ordena, o mundo é criado. Quando Jesus ordena, a tempestade se acalma. Quando Jesus ordena, os demônios se afastam. Quando Jesus ordena, suas bênçãos são derramadas em nossas vidas. Então, em todas as situações da nossa vida, temos que crer no poder de Jesus. É preciso crer que tudo posso naquele que me fortalece, como diz o apóstolo Paulo. É preciso acreditar no poder de Jesus em todas as circunstâncias e saber que, mesmo se a situação te levar à morte, como a filha de Jairo, para Jesus é apenas um sono, pois cremos no poder da ressurreição. E como Jesus disse ao cego: seja feito conforme a tua fé. Então, somos desafiados a viver diariamente a nossa fé. Somos provados nessa fé, e só são aprovados aqueles que fazem da fé um estilo de vida, e não atitudes momentâneas de oração e louvor sem compromisso e sem fidelidade. Deixemos de viver o cristianismo superficial, sem comprometimento de fé e com a palavra de Jesus. A fé que me refiro é aquela entendida como uma atitude radical que demanda uma crença além da razão e das circunstâncias. Pois, como diz a carta aos Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé não é ver para crer. A fé é crer para vermos o impossível, humanamente falando, acontecer em mim e em você, assim como na vida dos meus e dos seus familiares. Como Jairo, olhemos para Jesus, prostremo-nos diante de Jesus e supliquemos aos pés de Jesus. Pois no nome de Jesus há poder. Tudo aquilo que eu e você julgava impossível, Ele já o realizou. Basta com fé acreditar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e dos meus, e o milagre da cura e da libertação acontecerá hoje, aqui e agora. Acredite, tenha fé no poder da oração, visto que com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado.